Não são todas as pessoas que vão conseguir assistir a este vídeo até o final. Na verdade, só os verdadeiramente escolhidos por Deus vão suportar a profundidade do que será revelado aqui. E se você sentir no seu coração o desejo de ficar até o fim, isso pode ser um sinal claro de que você faz parte de um grupo especial. Aqueles que foram chamados para um caminho diferente, mais profundo, mais íntimo. Um caminho muitas vezes solitário, mas extremamente poderoso. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, que muitos evitam, mas que precisa ser trazido à luz com coragem. Por que tantos escolhidos estão se afastando da igreja? O que está por trás dessa decisão que, à primeira vista, parece uma ruptura, mas que, na verdade, pode ser um reencontro com o propósito divino? Se você já se sentiu desconectado dentro de um templo, já saiu de um culto com mais dúvidas do que paz, ou até mesmo já chorou em silêncio por não se sentir compreendido dentro da igreja, então, este vídeo é para você. E aqui vai um aviso importante. O que será dito neste vídeo não é um ataque à fé, nem uma crítica generalizada à igreja. Ao contrário, é uma conversa sincera, espiritual e necessária sobre as dores silenciosas que muitos dos escolhidos carregam e que quase ninguém tem coragem de expor. Fique comigo até o fim, porque além de revelar verdades que vão transformar sua maneira de enxergar tudo isso, vamos orar juntos, e essa oração pode ser o ponto de virada da sua jornada espiritual. E antes de começarmos, me diga nos comentários, você já se sentiu deslocado dentro da igreja? Já pensou em sair ou já saiu? Escreva aqui embaixo, já vivi isso. Sua experiência pode curar outras pessoas também, quando a igreja se torna um lugar de dor ao invés de cura. Para muitos, a igreja deveria ser um lugar de refúgio, cura, acolhimento e restauração. Um espaço onde as feridas da alma são tratadas, onde o amor é praticado e a graça é abundante. Mas para muitos dos escolhidos, essa expectativa é quebrada de forma dolorosa. O que deveria ser um hospital espiritual se transforma muitas vezes em um tribunal. Um lugar onde se apontam dedos mais do que se estendem mãos. Quantas vezes o escolhido entra na igreja quebrado, confuso, sedento por respostas e encontra apenas julgamentos, comparações e olhares de reprovação? Quantas vezes você tentou abrir seu coração e, em vez de acolhimento, recebeu críticas, exclusão e silenciamento? É aqui que começa o dilema profundo de muitos escolhidos. Como continuar em um lugar que deveria ser casa, mas se tornou prisão emocional? Em Jeremias 6,14, o profeta denuncia algo que parece atual. Tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave, dizendo paz, paz, quando não há paz. Em outras palavras, fingem que tudo está bem, empurram os dramas para debaixo do tapete espiritual, mas não tratam a dor com verdade e amor. Isso gera uma frustração profunda nos que são sensíveis à voz de Deus, porque o Espírito Santo dentro deles clama por algo mais autêntico, mais verdadeiro, mais vivo. O escolhido sente quando há falsidade no ambiente, sente quando a adoração é mecânica, quando a mensagem é manipulada, quando o amor é condicionado. E é essa sensibilidade espiritual que faz com que a igreja, ao invés de curar, se torne um ambiente de dor. E aqui eu quero te ouvir. Você já entrou em uma igreja e sentiu mais peso do que paz? Já saiu de lá se sentindo pior do que entrou? Compartilha comigo nos comentários. Isso pode abrir os olhos de muita gente que vive a mesma realidade em silêncio. O conflito entre o espírito e a instituição, quando Deus chama para fora. Chega um momento na vida do escolhido em que o coração já não consegue mais silenciar. Algo começa a gritar dentro dele. Uma inquietação que não vem do ego, nem da rebeldia, mas do espírito. É como se Deus estivesse chamando, sussurrando, sai do meio deles. Esse chamado é profundo, e quem sente, sabe.
Não se trata de fugir da comunhão, mas de responder a um comando divino. O problema é que quando o escolhido começa a despertar para esse conflito, muitos ao seu redor não entendem. Dizem que ele está frio, desviado, rebelde, mas o que está acontecendo na verdade é o oposto. Ele está queimando por dentro, desejando algo mais puro, mais real, mais verdadeiro. Em Atos 7:48, Estevão declara com ousadia: "Contudo, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas." Essa afirmação, que custou a vida dele, revela uma verdade profunda. Deus não está preso a paredes, placas ou programas. Ele habita no coração do quebrantado, do sincero, do que o busca em espírito e em verdade. E quando o escolhido percebe que a estrutura não acompanha mais o mover de Deus dentro dele, o conflito se instala. Ele começa a se sentir um estranho no lugar onde antes chamava de lar espiritual. O louvor já não toca como antes. As mensagens parecem repetitivas. A rotina o sufoca. E é nesse ponto que muitos decidem obedecer à voz do Espírito, mesmo que isso custe a incompreensão dos homens. Se você está passando por isso, entenda: você não está perdendo a fé. Você está sendo chamado para vivê-la de forma mais profunda. E agora, quero saber de você. Você já sentiu esse chamado para sair do meio? Já viveu esse conflito entre o que a igreja espera de você e o que o Espírito de Deus está te conduzindo a fazer? Escreve nos comentários. Pode ser que o seu testemunho seja resposta para alguém. Quando o silêncio de Deus grita mais alto fora da multidão. Há momentos na caminhada do escolhido em que o barulho dos cultos, das pregações e das programações já não trazem mais consolo. O coração continua inquieto e é nesse exato ponto que Deus começa a falar de uma forma diferente, através do silêncio. Sim, Deus também fala no silêncio. E para muitos escolhidos, é fora da agitação da instituição que esse silêncio se torna ensurdecedor e transformador. O profeta Elias, em 1 Reis 19, fugiu para o deserto. Estava cansado, decepcionado, temendo por sua vida. E ali, no silêncio da caverna, Deus o visitou. Mas não veio em um terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. A presença do Senhor veio em um sussurro suave, como quem diz: "Agora que tudo se calou, posso falar com você." Muitos que saem da igreja não fazem isso por falta de fé, mas por desejo de ouvir a Deus com mais clareza. Eles não querem mais ruído, querem direção, querem presença, querem verdade. E no silêncio que encontram fora dos templos, descobrem algo precioso. Deus ainda está ali, e Ele nunca parou de falar. Se esse é o seu caso, não se assuste com o silêncio. Ele não é ausência, ele é preparação, ele é intimidade, ele é lapidação. E agora, compartilhe comigo nos comentários. Você já viveu um período assim, onde tudo pareceu se calar, mas nesse silêncio, você encontrou Deus de uma forma que nunca imaginou, quando os interesses humanos se sobrepõem à vontade de Deus. Uma das feridas mais profundas que fazem os escolhidos se afastarem da igreja é quando percebem que a vontade de Deus já não é mais o centro das decisões. No lugar da direção divina, entram os interesses pessoais, as vaidades humanas, os jogos de poder, as disputas por liderança, e a voz do Espírito Santo vai sendo abafada pouco a pouco. Quantos já não viram igrejas se tornarem verdadeiros palcos, cultos mais voltados ao entretenimento do que à adoração? Pastores mais interessados em prestígio do que em serviço. Ministérios medindo quem tem mais seguidores, em vez de quem está mais próximo de Deus. Isso fere, isso escandaliza. Mas, acima de tudo, isso entristece os corações que ainda têm sensibilidade espiritual. Jesus, em João 2,16, ao ver o comércio dentro do templo, declarou: "Tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado."
E talvez muitos dos escolhidos estejam repetindo esse clamor dentro de si hoje. Quando a igreja se desvia da sua essência, o escolhido não consegue permanecer, não por rebeldia, mas por fidelidade. Ele prefere sair do sistema do que se corromper com ele. Prefere ser fiel à vontade de Deus, ainda que isso custe a sua permanência nos bancos da igreja. E agora deixe sua voz nos comentários. Você já testemunhou situações em que a vontade de Deus foi deixada de lado por vaidades humanas dentro da igreja? Compartilhe sua experiência. Quando o Espírito Santo é substituído por programações, uma das dores mais sutis, mas também mais devastadoras para quem é sensível à presença de Deus, é perceber quando o Espírito Santo deixa de ser o condutor dos cultos e passa a ser apenas um convidado esquecido. Hoje, em muitas igrejas, a agenda está tão apertada com cronogramas, apresentações, horários exatos, ensaios, transições cronometradas, que já não há mais espaço para o inesperado mover do Espírito. Se Deus quiser operar algo fora do tempo previsto, não há lugar para ele. O culto termina às 8 horas em ponto, com ou sem manifestação divina. Mas os escolhidos sentem isso. Sentem quando o culto é técnico, mas frio. Quando a liturgia está impecável, mas o céu está fechado. Quando o louvor agrada os ouvidos, mas não sobe como incenso ao trono de Deus. Em 2 Coríntios 3,17 está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E é justamente essa liberdade que os escolhidos sentem falta. Liberdade para chorar, para adorar, para clamar, para ouvir a voz de Deus, sem medo de atrapalhar o programa. É quando a estrutura se torna mais importante do que a presença. Quando a forma é mais valorizada do que o fogo. E nessa hora, o escolhido percebe: não consigo mais ficar aqui. Não por orgulho, mas porque sua alma tem sede de algo real, vivo, sagrado. E agora, quero ouvir você. Você já sentiu que a programação da igreja estava engessando a presença do Espírito Santo? Comente sua experiência. Isso pode ajudar outros que estão passando pela mesma situação. Quando os relacionamentos se tornam fontes de feridas e não de amor. A igreja foi criada para ser família, um ambiente de apoio mútuo, de cuidado, de perdão. Mas, infelizmente, muitos dos escolhidos experimentaram o oposto. Relacionamentos que mais machucaram do que curaram. Eles chegaram com o coração aberto, buscando acolhimento, mas foram recebidos com olhares de julgamento. Tentaram se envolver, mas encontraram grupos fechados, panelinhas, comparações. Falaram de suas dores e foram silenciados com frases prontas, ou pior, expostos e criticados. Quantos filhos e filhas de Deus, sinceros, se viram sozinhos dentro da igreja? Quantos foram excluídos porque pensavam diferente, se vestiam diferente ou tinham feridas profundas que não foram compreendidas? O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:10: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas a frieza de muitos relacionamentos dentro da igreja faz com que os escolhidos se perguntem: onde está esse amor que deveria nos unir? É quando percebem que estão tentando forçar conexões em um ambiente que não acolhe e decidem se afastar, não de Deus, mas de vínculos que adoecem ao invés de edificar. Porque há momentos em que o Espírito nos chama para a caverna, para a solitude, para curar nossas feridas longe do barulho. E você já se feriu tentando amar dentro da igreja? Já tentou pertencer e foi rejeitado? Escreva nos comentários. Sua história pode ser o bálsamo que outro escolhido precisa agora. Quando Deus te chama para fora da estrutura. Há um momento na jornada do escolhido em que a saída da igreja não é um ato de rebeldia, mas um chamado divino. Sim, parece difícil entender. A estrutura da igreja foi importante,
um ponto de partida, um lugar onde muitos cresceram, foram alimentados espiritualmente e viveram experiências com Deus. Mas chega um tempo em que o Senhor começa a inquietar o coração. Começa a tirar o conforto dos bancos, das rotinas, das liturgias. É como se o Espírito Santo sussurrasse: levanta-te e anda. Eu tenho mais para você. Foi assim com Abraão. Deus o chamou para fora de Ur, para longe da casa de seus pais, para uma terra que ele nem sabia onde era. Gênesis 12:1. Foi assim com Moisés, que teve que sair do Egito para ser preparado no deserto. E foi assim com Jesus, que constantemente se retirava para lugares solitários para orar e se alinhar com o Pai. A igreja, para muitos, foi uma escola, mas agora o Senhor os convida para a estrada, para o discipulado íntimo, para o confronto direto com Ele no deserto, onde não há distrações, onde a dependência é total, onde a fé é lapidada. O chamado para fora da estrutura é um chamado à maturidade, não é abandono, é crescimento. E talvez, se você está assistindo até aqui, esse seja o seu momento. Talvez o Espírito esteja usando este vídeo para confirmar algo que você já sentia há muito tempo, mas tinha medo de admitir. Você já sentiu que Deus está te chamando para algo além da estrutura da igreja? Comente abaixo: eu sinto esse chamado. Isso pode ser a confirmação que outro irmão também precisa ler. O verdadeiro corpo de Cristo vai além das quatro paredes. Muitos acreditam que deixar a instituição igreja é o mesmo que deixar o corpo de Cristo. Mas essa é uma das maiores confusões que existem hoje no meio cristão. A igreja, como estrutura física, é apenas uma representação. Mas o corpo de Cristo, esse é espiritual, vivo, invisível aos olhos humanos e totalmente ligado por algo muito mais profundo. A fé em Jesus, o amor mútuo e a presença do Espírito Santo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 12:27, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Observe, ele não disse, vocês que estão dentro de um templo, mas sim vocês, os que creem, os que seguem, os que foram chamados. O verdadeiro corpo de Cristo está espalhado. Está nos lares, nas ruas, nos hospitais, nos desertos espirituais, nos campos missionários e sim, até mesmo nas redes sociais, onde muitos escolhidos se conectam, se edificam, se fortalecem. Se você já deixou de frequentar a igreja, mas sente que sua fé permanece firme, que sua comunhão com Deus só cresceu e que você continua sendo luz neste mundo, saiba, você ainda está no corpo, porque o que te liga a Cristo não são paredes, mas o Espírito Santo. Agora me diga, você já sentiu comunhão verdadeira com outros irmãos fora do ambiente da igreja? Comente sim, já vivi isso. Vamos mostrar que o corpo está vivo, mesmo fora da estrutura. Se você chegou até aqui, é porque há um chamado especial sobre a sua vida. Não são todas as pessoas que conseguem assistir até o fim de um vídeo como este. Só os verdadeiramente escolhidos permanecem até o último segundo. E isso já é um sinal. Deus está despertando algo dentro de você. Mas antes de encerrar, é importante dizer, este vídeo não é uma crítica gratuita às igrejas, tampouco um ataque aos líderes espirituais ou a quem escolhe permanecer em uma denominação. Pelo contrário, nosso objetivo aqui nunca foi causar polêmica, rebeldia ou divisão. Este vídeo é um convite à reflexão profunda, à reconexão com o que realmente importa, a sua fé viva, sincera, pessoal e transformadora com Deus. Queremos que você entenda que, se em algum momento você se sentiu deslocado, incompreendido, julgado ou até mesmo ferido dentro de uma estrutura religiosa, isso não significa que Deus te rejeitou. Pelo contrário, pode ser que Ele esteja te chamando para algo novo, algo mais íntimo, algo só entre você e Ele. Cristo não morreu por templos, Ele morreu por pessoas.
E é você, com toda a sua história, suas lutas, suas feridas e sua fé, que Ele quer alcançar. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente aqui embaixo: Eu sou Igreja Viva. Vamos encher os comentários com declarações de fé. Isso ajuda o vídeo a alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E agora, para selar esse momento, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você ama. Isso não é apenas um compartilhamento, é um selo de compromisso com sua caminhada espiritual. É uma forma de dizer: eu não ando sozinho, estou despertando outros escolhidos também. Agora, feche os olhos por um instante e receba essa oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada pessoa que assistiu até aqui. Obrigado por tocar corações, por abrir olhos, por renovar a fé dos teus escolhidos. Que cada um que ouviu esta mensagem sinta a tua presença real, mesmo nos dias de silêncio, mesmo fora das estruturas. Derrama sabedoria sobre cada vida, discernimento sobre cada decisão e coragem para caminhar pela fé, mesmo quando o caminho é solitário. Que eles saibam que não estão sozinhos, pois fazem parte do corpo de Cristo, um corpo vivo, forte, invisível, mas indestrutível. Abençoa, Senhor, a jornada de cada um. Renova forças, cura feridas, restaura o que foi quebrado e acende novamente a chama da esperança. Em nome de Jesus, amém. Se você quer continuar recebendo mensagens assim, se inscreve no canal agora, ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo. E deixa teu like, porque isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te fortaleça. E nunca se esqueça, se você sente essas dores, é porque Deus te escolheu. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te cubra de paz.